Você já parou para pensar no exato momento em que alguém que sempre teve controle sobre você percebe que perdeu esse poder? Não estamos falando de uma briga qualquer. Estamos falando de uma virada silenciosa, um ponto de ruptura onde algo muda, não na superfície, mas nas profundezas da dinâmica entre duas pessoas. O narcisista, que antes manipulava, ditava o ritmo, criava regras invisíveis, de repente sente o chão sumir. Mas não demonstra, pelo menos não de imediato. Para quem nunca viveu isso, pode parecer exagero, mas para quem já esteve sob o domínio emocional de alguém narcisista, sabe que esse controle não acontece com gritos, mas com dúvidas plantadas, culpa induzida, elogios que viram punição. Em segundos. É sutil, é sorrateiro, e justamente por isso é devastador. Mas e quando a vítima acorda? Quando deixa de reagir, quando não se justifica mais, quando recusa o papel que lhe foi imposto. É aí que a verdadeira história começa, porque o narcisista não lida com perda, ele interpreta isso como ameaça. Neste vídeo é um alerta e você vai entender o que acontece no exato instante em que o narcisista percebe: você ficou forte demais. Vamos explorar os sinais, as reações e os desdobramentos que ocorrem quando alguém que antes comandava o jogo percebe que está prestes a ser excluído do tabuleiro. Antes de entender o que muda, quando você se torna emocionalmente forte, é importante compreender como funciona a mente de alguém narcisista. Isso ajuda a enxergar o que realmente está acontecendo por trás das palavras e atitudes dessa pessoa. O narcisista não quer só estar certo. Ele precisa sentir que tem controle sobre o ambiente e sobre as pessoas à sua volta. Esse controle não é um capricho, é a base do que ele acredita ser sua identidade. Ele se sente seguro quando as pessoas reagem do jeito que ele espera. Se alguém começa a fugir desse padrão, ele se sente ameaçado. Por fora, pode parecer uma pessoa confiante, decidida, até encantadora. Mas por dentro existe uma grande insegurança escondida. Para se proteger dessa fragilidade, o narcisista aprende a manipular. Ele se alimenta das emoções dos outros. Culpa, medo, dúvida, necessidade de aprovação. É isso que o fortalece. Na prática, isso se traduz em comportamentos como fazer você duvidar do que sente, distorcer o que você diz para parecer que você é o problema, criar situações em que você se sinta culpado, mesmo sem ter feito nada errado. Usar elogios como forma de controle. Se você obedece, é incrível. Se não obedece, é frio, difícil ou egoísta. Essas atitudes não surgem por acaso. São formas de garantir que você continue reagindo, tentando agradar, se justificando, ou seja, se mantendo dentro do jogo. E quando você começa a mudar esse padrão? Quando você para de responder, quando passa a colocar limites, quando começa a enxergar a manipulação e não cai mais nela. O narcisista sente que está perdendo o controle, e isso o desestabiliza por completo. Só que ele não vai dizer isso abertamente. Em vez disso, ele pode agir como se nada estivesse acontecendo, a tentar te culpar por estar frio ou mudado demais. Pode tentar te provocar para ver se você ainda reage. Ou pode fingir que não se importa, mesmo enquanto por dentro está em pânico. É nesse ponto que o jogo começa a virar. Mas atenção, esse é também o momento mais perigoso. Porque quando o narcisista percebe que não está mais no comando, ele costuma agir de forma ainda mais intensa para tentar retomar o controle. E se você não estiver preparado, pode ser puxado de volta para a mesma dinâmica de antes. É por isso que entender essa estrutura é tão importante. Quando você conhece o terreno onde está pisando, você pode se proteger. Pode escolher não reagir. Pode sair do jogo, não fugindo, mas assumindo de vez o seu poder. Quando uma pessoa narcisista percebe que não tem mais controle sobre você, algo muda de forma visível, mesmo que ela tente esconder. Essa mudança pode vir aos poucos ou acontecer de maneira brusca. Mas em todos os casos, ela segue um padrão. E esse padrão começa com a negação. No início, o narcisista simplesmente não acredita que perdeu o poder. Ele acha que você está apenas
passando por uma fase, que logo vai voltar a ser como antes. Afinal, ele construiu a ideia de que tem domínio total sobre o que você pensa e sente. Quando você começa a se afastar emocionalmente, ele interpreta como um desafio, não como uma perda real. Por isso, ele continua agindo como se nada tivesse mudado. Pode te provocar, fazer jogos emocionais ou fingir que está tudo bem. Ele quer testar se ainda consegue te fazer reagir, porque para ele, enquanto você estiver reagindo, ele ainda tem algum tipo de influência. Se você não responde como antes, se você não chora, não se justifica, não briga, ele começa a perceber que perdeu espaço. E então, o comportamento muda. O tom se torna mais agressivo ou desesperado. Ele pode tentar mexer com sua autoestima, relembrar erros antigos ou até te culpar por coisas que nunca aconteceram. Tudo para ver se você volta a se sentir confuso, inseguro, fraco. Outra reação comum é a tentativa de inverter os papéis. De repente, ele se coloca como a vítima. Diz que você se afastou sem motivo, que está sendo cruel ou frio. Ele tenta te fazer sentir culpa, para que você duvide das suas próprias decisões. E se isso não funcionar, ele pode tentar chamar a atenção de outro jeito. Pode se afastar por completo, sumir das redes sociais, cortar contato. Mas não se engane. Esse sumiço geralmente não é paz, é estratégia. É um tipo de silêncio que visa te fazer sentir falta, gerar dúvida ou até te fazer correr atrás. É nesse momento que muitas pessoas acabam voltando para o ciclo de manipulação. Sentem pena, acreditam que o narcisista está realmente sofrendo ou mudando. Mas na maioria das vezes, isso é só mais uma forma de retomar o controle. Por isso, quando o comportamento muda, é preciso ter atenção. O narcisista está reagindo à sua força. Ele percebe que você está mais consciente, mais firme, e isso o deixa vulnerável. Mas ele nunca vai admitir essa vulnerabilidade de forma direta. O segredo é reconhecer o padrão, entender que por trás de cada provocação, silêncio ou discurso de vítima, existe um medo enorme. O medo de perder você como fonte de validação, atenção e controle. E esse medo é o que revela a verdade. Ele nunca teve o poder. Você só tinha esquecido o quanto era forte. Chega um momento em que algo muda dentro de você. Depois de tantas manipulações, tantas idas e vindas, você finalmente percebe. Não precisa mais provar nada. Não precisa mais justificar o que sente, nem pedir permissão para ser quem é. Esse momento é silencioso, mas poderoso. É o momento da virada. Assumir o controle emocional não significa se tornar frio ou insensível. Significa, na verdade, se lembrar de quem você é. Quando você para de reagir aos jogos do narcisista, você quebra o ciclo. Você sai do roteiro que ele mesmo escreveu para você e começa a viver a sua própria história. O narcisista espera que você se defenda, que se explique, que chore, que volte atrás. Isso alimenta o controle dele. Mas quando você fica em silêncio, quando não responde mais às provocações, quando escolhe não cair nas armadilhas emocionais, ele perde o que mais valoriza, sua reação. Esse é o ponto onde você começa a se fortalecer. Você percebe que não precisa mais da aprovação de alguém que só sabe te desvalorizar. E mais, você entende que o comportamento dessa pessoa nunca foi culpa sua. Nada do que você fez foi suficiente, porque o problema nunca foi você. É comum sentir dúvida nesse processo, afinal você foi condicionado a acreditar que ceder era a melhor saída, que manter a paz era mais importante do que manter sua verdade. Mas agora, pela primeira vez, você está escolhendo a si mesmo. E isso tem um custo. O narcisista não vai aceitar facilmente essa mudança. Ele pode tentar de tudo para te puxar de volta. Pode usar palavras doces, pedir desculpas, prometer que vai mudar. E se isso não funcionar, pode se tornar agressivo, frio ou até desaparecer. Tudo faz parte da tentativa de te desequilibrar emocionalmente. Mas dessa vez, algo é diferente. Você reconhece o padrão,
você enxerga o jogo e, principalmente, você não sente mais necessidade de participar. Essa virada não é um grito, não é um confronto, é uma escolha silenciosa que se traduz em atitudes. É quando você deixa de responder mensagens manipuladoras, quando você para de tentar consertar o que nunca dependeu de você, quando você entende que seguir em frente em paz é mais importante do que ter razão. É nesse momento que o narcisista começa a perceber perdeu o acesso. E quanto mais você se mantém firme, mais ele se mostra instável, porque o que o sustentava era o seu envolvimento. Agora que você saiu, ele precisa lidar com o próprio vazio. E você segue, com mais clareza, mais força e mais consciência. Porque finalmente você entendeu, o controle nunca esteve nas mãos dele, sempre esteve nas suas escolhas. Quando o narcisista entende de verdade que você não está mais sob o controle dele, começa a fase mais caótica de todas, o desespero. É nesse ponto que ele percebe que não tem mais poder sobre você, e isso para ele é insuportável. Até aqui ele tentou de tudo: manipulações sutis, chantagens emocionais, silêncio calculado, tentativas de provocar sua culpa ou sua raiva. Mas nada funcionou. Você não respondeu como antes, não caiu nas armadilhas, não voltou atrás. E agora ele sabe que perdeu. O problema é que o narcisista não lida bem com perdas. Ele não vê relacionamentos como trocas, e sim como territórios. Perder alguém não é uma dor emocional normal. É uma ameaça à sua identidade. É como se ele deixasse de existir cada vez que alguém o abandona. E é justamente por isso que ele entra em modo de ataque. Nesse momento, ele pode começar a espalhar mentiras sobre você. Pode tentar manchar sua imagem, falar mal de você para outras pessoas, ou distorcer a história para se colocar como vítima. Essa tática é uma forma de tentar controlar o que os outros pensam, já que ele não consegue mais controlar o que você sente. Ele também pode tentar fazer você parecer instável, usar antigas conversas, situações mal resolvidas ou pequenos erros seus como prova de que você é o problema. Tudo isso com o objetivo de te desestabilizar emocionalmente. Outro comportamento comum é alternar entre duas posturas. Em um momento, ele se mostra agressivo e cruel. No outro, se mostra carinhoso, arrependido, quase frágil. Ele pode dizer que sente sua falta, que está sofrendo, que percebeu seus erros. E logo depois te acusar de ser frio, egoísta ou ingrato. Essa confusão não é acidental, é uma tática. Ele quer que você fique emocionalmente confuso, sem saber se deve se afastar ou voltar. E enquanto você estiver nesse estado de dúvida, ele ainda tem algum poder. Mas agora você já entende como funciona esse jogo e sabe que a maior armadilha está justamente em reagir. Porque qualquer reação, até mesmo uma resposta educada, pode ser usada como entrada para mais manipulação. Nesse estágio, é comum sentir raiva, tristeza ou até culpa. Mas lembre-se, esse caos que ele cria não é prova de amor, é medo. Medo de não conseguir mais te usar como fonte de atenção, validação e controle. O narcisista não está chorando por você. Está chorando pelo poder que perdeu. E quando ele percebe que nada mais funciona, a única coisa que lhe resta é o desespero. E você? Você continua seguindo. Com firmeza, com clareza e principalmente com liberdade. Depois de perceber que perdeu o controle sobre você, o narcisista ainda tem uma carta na manga: tentar mudar os fatos. Ele começa a reescrever a história do relacionamento de uma forma que o favoreça. Essa é uma das estratégias mais sutis e perigosas. A reescrita da história não acontece de forma direta. Muitas vezes, ela vem em pequenas frases, insinuações ou conversas com outras pessoas. O objetivo é um só: convencer o mundo, e até você, de que a culpa de tudo que deu errado foi sua. Ele pode dizer que você sempre foi estável, difícil de lidar ou insensível. Pode dizer que ele tentou de tudo,
para fazer a relação funcionar, mas que você nunca quis colaborar. Às vezes, ele usa até mesmo verdades distorcidas para dar mais credibilidade à sua versão. Esse tipo de manipulação não é feita apenas para enganar os outros. Na verdade, o narcisista está tentando enganar a si mesmo. Ele não suporta a ideia de ter perdido. Então, cria uma narrativa onde ele é a vítima e você é o responsável por toda a dor. E o mais perigoso é que, se você não estiver emocionalmente preparado, pode começar a acreditar nisso. Pode se pegar pensando, será que exagerei? E se eu tivesse feito diferente? Será que eu fui mesmo injusto? E é justamente isso que ele quer. A confusão mental que essa reescrita causa é intencional. O narcisista sabe que, se conseguir fazer você duvidar da sua própria memória e das suas decisões, pode te puxar de volta para o ciclo de culpa e controle. Mas agora que você entende o jogo, pode reconhecer essas tentativas como o que realmente são: manipulação. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem conhece sua história de verdade vai enxergar além da versão distorcida que ele conta. E quem acredita em tudo o que ele diz, sem nem ouvir seu lado, talvez nunca tenha estado realmente ao seu lado. A melhor resposta diante dessa última jogada é o silêncio. Não tente explicar, não entre em discussões, não tente convencer ninguém. Porque no fim, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E as máscaras, uma hora ou outra, caem. Lembre-se, você não é obrigado a aceitar uma versão da história que te diminui, te culpa ou te apaga. A sua verdade importa. E a sua paz vale mais do que qualquer tentativa de defesa. O narcisista pode tentar reescrever o passado, mas ele nunca poderá apagar a sua evolução. O que você viveu, aprendeu e superou, isso é real, e ninguém pode tirar isso de você. Existem vitórias que não fazem barulho, nenhum aplauso, nenhuma cena dramática. Só um passo firme, uma respiração mais leve, um coração que volta a bater no próprio ritmo. Esse é o verdadeiro sinal de que você se libertou de um ciclo que parecia interminável. A libertação não chega como um grito de vitória. Ela se revela em pequenos gestos diários. Quando você não se abala com provocações, quando escolhe o silêncio ao invés da explicação, quando percebe que não precisa mais da aprovação de quem te feriu para seguir em frente. O que antes te prendia, agora já não faz sentido. Aquela necessidade de consertar o que te machucava desaparece. Você entende que nem toda história precisa de um final explicado e que algumas pessoas só servem como lição, não como permanência. O mais poderoso nesse processo é perceber que o controle que essa pessoa exercia nunca foi sobre o seu corpo, e sim sobre suas emoções, e que ao recuperar sua calma, você recupera tudo. Muitos tentarão te convencer de que ignorar é fraqueza, mas na verdade é maturidade. É a capacidade de enxergar que entrar em certas disputas é como tentar apagar fogo com mais gasolina. Não vale o desgaste, não vale o preço. Você não precisa vencer uma disputa que já não te interessa mais, porque o verdadeiro triunfo está em viver em paz, sem carregar o peso das palavras, das dúvidas ou das mentiras que tentaram te definir. E quando a outra pessoa perceber que você não reage mais, que você está bem sem ela, que não depende mais daquele olhar, daquela opinião, daquela presença, aí sim a verdade aparece. Não porque você gritou, mas porque você se recusou a continuar sendo parte de um jogo que já terminou. E talvez essa seja a maior virada de todas, quando sua ausência se torna mais forte do que qualquer resposta que você poderia dar. Se esse vídeo falou com você, compartilhe nos comentários o que mais te tocou. Sua história pode acolher quem precisa. E se essa mensagem te fortaleceu, eu te convido a explorar os outros vídeos do canal. Cada conteúdo aqui foi criado para te lembrar de seu valor e da sua força. Inscreva-se, ative as notificações e continue essa jornada com a gente. Você não está sozinho.